Sapcast. Bom dia, boa semana, estamos mais uma vez. Aliás, vocês devem ter sentido nossa falta. Uma semana sem Sapcast, mas agora voltamos. Hoje, os 4 participantes e uma convidada especial, multifuncional, atriz, cantora, não sei o que. Eu sou Leonardo Tavares, não sei como o flamenguista fala, vai pro estádio, se não tem estádio. Eu sou André Zanetti, estádio é lugar de mulher sim, vão tudo se... Eu sou Eduardo Tavares e se quiser assistir futebol sentado, fica em casa no sofá. Eu sou Alexandre Geuchac e eu queria ter falado minha frase primeiro porque era também uma piada que o Flamengo não tem estádio. Eu sou a Jo Francis e eu perdi meu bebê no estádio do Iguaçu. Ratinho! Ele não é o pai. E vejam que estádio de futebol é a vida das pessoas, né? Por isso que eu falei que é lugar de mulher sim, porque olha só, uma história que nós temos aqui. Se você, meu amigo, nunca teve a oportunidade no estádio, vá no estádio que sua vida será outra coisa. Mas antes de a gente falar aqui qual é a experiência de cada um, o que é bom, o que é ruim no estádio, o André Luan Zanetti tem um recadinho daquele bem totoso pra nós. O Sabe Retrô é um patrocínio do Subiu a Bandeira. Não é impedimento, e sim o melhor canal da face do YouTube de futebol, meus queridos. E hoje vamos relembrar o último jogo que vimos num estádio, no caso do Iguaçu. Iguaçu e Grecal, que aconteceu, mas não aconteceu, né? O link tá na descrição e você vai entender por que eu falei isso. E se você ainda não clicou e não viu ainda aquela barbaridade, a hora é agora. Eu tava feliz pra vir gravar e agora depois desse Sabe... Não assistam Sabe Retrô, mentira, assistam, mas é uma palhaçada, é uma vergonha. Patifaria. Mas eu já vou fazer um spoiler aqui porque nós vamos ter a chance de nos vingar desta palhaçada. Ai, ai, Se ai. Deus quiser, vai rolar Match Day também. Escute nós. E o Grecal que se prepare. Assistam porque Match Day é uma sacada maravilhosa desse canal. Você vê o dia a dia dos jogos, como que é o pré-jogo, o pós-jogo. Só que tem um problema, né? Esse jogo o Zanetti mexeu na ferida, porque é um jogo que não teve jogo. É aquele que vocês fizeram no documentário, né? Eu assisti, fiquei triste, parecia que eu tava lá. O Match Day é legal porque parece que você tá lá. Essa acompanha o canal, essa eu fico Eu feliz. só com quero isso. saber por que o Eduardo Tavares estava com a bola do jogo. E esse jogo é legal também porque no final a gente conversa com um cara aí, outro spoiler que tá retornando pro Iguaçuzão, que é o Léo Gaúcho. Mas seguimos em frente. Se você não quiser... É o segundo melhor gaúcho, né? Só atrás do Ronaldinho. Falamos muito de Iguaçuzão e isso a gente faz desde criança, acompanhar assim o time da cidade. A gente vai ver aqui nossa pantera Aureanil, é isso? Olha. É Aureanil? Azul e dourado. Azul e dourada. E Gol vemos o de Segundo o Iguaçu, craque Kiko, né? Pra o nós. estádio às margens do Rio Iguaçu, meus Segundo amigos. melhor craque do Brasil. Mas nem só de jogos do Iguaçu nós vivemos. Aqui eu posso falar pela minha pessoa, e meu irmão, a gente já viu alguns jogos do Parmeirão, já vimos jogos da seleção, mas cada um aqui tem uma historinha legal. Vocês têm história legal no estádio que não seja do Iguaçu? Ah, tem sim, tem muitas histórias legais. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça que a vagabunda da minha prima foi no estádio pra ficar dando beijo nas caras. Casos de família, revelações. Revelações. Novo quadro aqui dentro do Sabcast. Inclusive, não lembro o resultado do jogo. Você lembra Olha só. quanto que deu aquele jogo? Ah, também daí, se lembrar. Agora pergunte se era loira ou morena, vê se ela lembra. Podemos até botar o nome do piazão, o CPF e tudo. Né? É. E eu sei que conta tudo. O link tá na descrição. Tá louca! Viu, mas história de estádio, claro que tem. E eu acho que pra todo mundo vai ser, pelo menos pra mim, foi a primeira vez que eu conheci o estádio do meu time do coração. Eu acho que não tem um sentimento igual a esse, né? O André Zanetti, quem sabe um dia ele ainda vai ter esse sentimento. Quem sabe lá, Engraçado, hein? A gente tava junto, né? lá com os seus
78 anos. Nossa, que engraçado Então, vocês, mas a hein? gente foi pra levar o nosso vô no aniversário de 70 anos dele na vila. Vai ter Foi um o dia, presente. vai ser Aí o feita presente piada? foi assim. Vai ser feita a piada que Santos é time de vô também, porque só estão fazendo É, Flamengo. claro, não sei o com quê. certeza. Porque Mas a aqui piada hoje é batida. piada de estádio. Estádio nós temos, né? Nossa. E meus E vô amigos, também. meus amigos santistas, qual era esse jogo? Vocês lembram o Sim. adversário? Qual foi o placar? Por qual campeonato que Era Santos e Inter, Brasileirão. Brasileirão. E a história curiosa é que uma ano? semana antes, Brasileirão de 2012. 12. E aí o seguinte, nós fomos lá no sábado pra conhecer o estádio e o jogo era no domingo. E aí uma semana antes lá em Porto Alegre contra o Grêmio, o Neymar foi expulso. E a gente viajou até Santos e o Neymar não A jogou. gente estava marcado pra ir ver um jogo que deu certo na agenda de todo mundo pra ir ver e o Neymar não ia jogar. Não, mas uma coisa engraçada é, pena. o aniversário era o quê? Do vô. E ao invés de dar um presente pra ele, a família, vamos pra Santos, todo mundo! E aí, a mas o premissa vô era foi, levar o pelo vô. menos, né? A desculpa. Mas uma coisa legal que foi trazida a taça da Recopa, que o Santos havia ganhado uns dias antes, da Recopa Sul-Americana. O Edu Dracena entrou carregando a taça. Então, pelo menos Viu? gritamos Zé Mas campeão. e coube todo mundo no estádio? Teve que entrar um por vez, saía, entrava outro no estádio do Santos. O que importa é que o polaco Alexandre ficou faceiro, então. Ó, o velhinho ficou faceiro. Não, mas uma coisa bem legal que tem lá na vila é o Memorial das Conquistas é muito emocionante, assim, de visitar. Pra quem gosta de futebol, tem muita história, né? Pelé e tal. Vocês não têm, no né? caso. Títulos pra vocês verem lá, ídolos Então, bastante. tem sempre- Marta também, né? Que também vocês não têm. Tem o Chorão, graças a você, Tem o né? Chorão também, que eu fui... Só não tem o Caldeirão, né? Caldeirão que se Tem estátua lá pro Charlie Brown, né? Por aí vai. Viu? Seguinte. Zanetti, que agora virou homem de família, meus amigos. Zanetti Gustavo Lima. E a tua esposa torce pra qual time? Flamengo, deixou né? de frequentar a Livre, sorveteria. espontânea pressão, né? Nada. A família dela toda é flamenguista. Deixou de frequentar, qual é que é? Só pra sorveteria. Só Não. isso também que você Larguei tinha. o bar, agora é só sorveteria. Uma pena que agora... Você lembra, André, qual foi o seu primeiro jogo em estádio do Flamengo? Que você viu, assim, com Lembro. esses olhos azuis? Lembro, mas eu fico um pouco chateado porque eu fui assistir Flamengo e Coritiba em 2011 e o Flamengo perdeu por 1-0. No Major Couto Pereira. Exato, no Major Couto Pereira. Daí em Famoso 2012... pinga-mijo. Aí eu fui assistir em 2012 Flamengo e Curitiba. Daí a gente perdeu de 2-0, mas eu vi o Ronaldinho Gaúcho ao vivo. Ah, né? Ó, aí você viu o ídolo, né? E outra, eu lembro um detalhe muito interessante que o Zanetti falou que ele viu o goleiro Bruno batendo falta. Eu vi o goleiro Bruno bater uma falta, quase entrou, passou raspando na travessão. Quem diria, o Zanetti era do tempo que o goleiro Bruno era matador. Aí, ó. O que eu quero entender esse Sarcílio? Não, eu lembrei porque a gente começou a ver jogo em Curitiba também. A gente foi ver Santos e Curitiba, foi ver Foi em Santos e Atlético 2005 esse Paranaense. episódio. E aí a gente foi com a família pra ver Santos e Coxa. E o Ali vai contar pra vocês o acontecimento Aí bem tava interessante. na bancada de cima tava a bandeira da jovem, assim, eu fui tentar bater assim, e dei com a mão na cara do meu pai. E ele foi brigar comigo. E nisso saiu o gol de empate do Santos. Aí o pai comemorou o gol e daí veio brigar que perdeu o gol de empate. E nisso o Santos vira o jogo. Ele perde os 2 gols do Santos. Boa, seu Mário. Mas pelo menos acertou o tapa no piá, né? Ou não? Final do jogo 3-2 pro Peixão lá no Couto Pereira de virada. Foi Por tua culpa, o seu Mário não viu 2 Não gols. viu os 2 gols. Eu tava lá, Eduardinho. Eu vi com você. Você lembra qual foi o primeiro jogo? Foi um jogo molhado? O que Meu foi? Deus, foi embaixo de uma Molhadinho. chuva. Foi embaixo de uma chuva, eu lembro que foi a primeira e última vez que minha mãe foi no estádio de futebol. Ela falou que nunca mais ia Nunca por mais. 2 motivos. Foi Dona na... Zélia. Foi num puleiro de galinha lá chamado Vila Capadema, lá em Curitiba também. Paraná e Palmeiras. Esse jogo 1-0 pro Paraná, gol do Márcio Careca de falta. Paranã, meu Lei- Paranã. Lei do ex. Lei do ex. E no Palmeiras jogava, na época, jogava Edmundo, jogava Valdívia. Toma o gol do Márcio Careca. E daí, nossa, cara, eu lembro, mas o Palmeiras, isso foi 2007, então o time do Palmeiras tinha uns caras bons, mas tinha uns muito ruins. E eu lembro até hoje que anularam um gol legítimo do Palmeiras, que eu não tava impedido, e o Leonardo tava subindo na grade lá, querendo matar o bandeirinha a hora que ele viu que tava impedido. Mas não tem como... E o que eu fico muito triste, que eu não tenho nenhuma foto desse jogo. Eu tinha foto. uma, né? Tinha uma e infelizmente lá na época, lá deu pau no meu celular, eu perdi, mas Ah, eu também não ele tenho, nunca né? esquece, né? O também primeiro não jogo tenho. que deu pau no estádio. Eu tenho a foto desse jogo, mas uma coisa que me marca é parecido com a do André. Em que pese a derrota,
a gente viu o Edmundo jogar. O Edmundo já na Valdívia reta no final. auge, né? Isso. E era o melhor Paraná da história. Inclusive, é o último Paraná que disputou a Libertadores. Paraná. Mais uma historinha minha rápida, embora esse tenha sido o primeiro jogo, o jogo mais marcante assim dos primeiros que eu fui ver também foi em 2012, foi a final da Copa do Brasil contra o Coritiba, e lá o Palmeiras se sagrou campeão, e pra mim é muito marcante e emocionante, porque estava também com o meu velho, o seu Davi lá, tava eu, meu pai, o meu irmão. Rolando, manda mancha Então, verde lá e tal. ver o seu time Chuva também, pra variar, né? Chuva, porque Meixa? Chuvitiba. No meio da Chuvitiba. mancha. Na mente da manga? E o que é legal, assim, é ter visto o seu time campeão no estádio. Então, essa emoção é indescritível. E depois a gente teve o prazer de ver mais 2 vezes campeão em estádio. Então, é muito legal. Pra mim é muito marcante por estar com o meu pai no estádio. O que me marcou muito foi em 2015, que foi a primeira vez que eu fui no estádio do Palmeiras. Então, foi na semifinal Copa Brasil contra o Fluminense. E foi um jogo que foi pros pênaltis e tal. Então, pra mim, foi muito marcante a primeira vez que eu fui no estádio do Palmeiras. Claro, você vê o time ser campeão é outros 500, né? É muito... Enfim, é história pra estádio. Mas a primeira vez que você vai no teu estádio, Zanetti, Você... infelizmente... lhe desejo isso. Assim, ó, falaram aí da Mancha, o cara que fez o gol lá foi o Rodrigo Mancha, que fez o gol no Flamengo, né? Eu Rodrigo lembro, Mancha. porque Rodrigo você Mancha voltou ao Rodrigo Mancha. Rodrigo Isso Mancha. E a primeira vez que eu fui no estádio do Palmeiras foi na inauguração do Allianz Parque. Até tem uma outra história, por que eu não fui no antigo, mas deixa pra outro dia. Mas, o André sabe essa história. E foi o dia que foi 2-0 pro Sport. Ananias Parque. Ananias Parque. E Que Allianz até hoje, Patrick. os caras chamam até hoje. Eles fazem essa Trocadilho. fazem essa troca de nomes aí. Eu tenho um trocadilho muito bom, se vocês deixam eu começar. Esse é sensacional. Você sempre traz os melhores. Qual é? Não cria essa expectativa no nosso Já é pra dar uma ouvinte. gelada no cara, Não né? cria essa expectativa no Pressão. nosso ouvinte. Galera, facinho essa batata. Qual que é o... Sandro Batata? Qual Bruno que é Batata. o ex-dirigente de um grande clube paulista que hoje é uma grande estrela do pop? Cri. O meu problema não é o dirigente, o meu problema é a estrela Hoje do pop. ele é o né? meu grande problema- estrela do O pop, meu problema é o É o- dirigente, que é É estrela do o pop. Alberto. É o Alberto Dua Lipa. Ah, fica Dua Lipa! Os palmeirenses cantavam, né? Deixa eu fazer o meu rapidinho, porque eu sei que o Ali vai matar esse trocadilho. Qual é o jogador que é pela metade? Eu não sei se eu já fiz trocadilho. Ó, eu tirei foto com o Dudu, ex-jogador do Palmeiras, ele era no meu ombro. Eu E o Leonardo é baixinho, cara? Eu sou Teudo do Flamengo. Eu tenho 1,70 m, então se não for o Soteldo... Volantão, né? Volantão é o Ralf. Eu sabia que o Ali ia matar essa. Qual é o jogador que manda o cachorro ficar quieto? É ex-jogador já. Deu, que tiver cachorro, né? Só cala a boca, cachorro. Não. É o Chicão. Calma. Não! Ele não me deixa pensar? Foi emocionado essa, porque foi muito rápido, né? Ah, desculpa. Mas foi bom. Timing, Tavares, timing. Mas eu achei que você Eu já- tenho umas, mas vai ficar para o próximo episódio. Trocadilho, galera. Falou, ficamos conversados, então. Não vou Deixou gastar, meio que não certo. vou Assim, gastar repertório, então vamos para o próximo bloco. Que bloco? Cara, eu vou usar isso agora pra toda a vinheta. Vamos para o próximo bloco. Vocês falaram das experiências, eu contei um monte de Dolorosa, mas eu não falei da minha primeira ida ao estádio pra ver o meu time do coração. Foi em 2004, ano que o Santos foi campeão. Jogo lá no Couto Pereira, gol do David, 1-0 pro Santos, enquanto a mãe do Robinho estava sequestrada. Lembram disso, que ela havia sido sequestrada? Verdade. O Santos ganhou na reta final o jogo e ali começou a arrancada para ultrapassar o Atlético Paranaense, que é rival do Coxa e estava na frente do Santos.
Essa foi a primeira vez que eu fui no estádio ver meu time. Pra quem tá escutando a gente, às vezes eles acham curioso, né? Por que a gente foi Couto Pereira, Vila Capanema, né? Porque a gente é do Paraná. Porque a gente então, é de Roraima. né? Então, pertinho. É muito mais fácil a gente ver nossos times quando ele vem jogar aqui em Curitiba, né? Mas claro que a gente tem a oportunidade de ir mais longe, nós levantamos voo ou, né, pegamos estrada. E para quem tá nos escutando e deve estar achando isso curioso também, sim, temos 2 integrantes com menos de 30 anos que torcem para o Santos. Mas, André, a tua vitória marcante, assim, que você viu o Flamengo ganhar no estádio, memorável. Essa vitória, ó... Você vai escutar, você vai saber o que eu tô falando, porque em breve o Subiu a Bandeira vai fazer um vídeo sobre esse tema que eu vou falar. O Flamengo foi jogar com o Cruzeiro no Maracanã em 2013 ou 2014? Foi 2013. O Flamengo ganhou de 3-0, o Cruzeiro tava voando baixo, o Flamengo ganhou de 3-0, gol contra do Dedé, gol do Canteiros, viu? Um gol do Canteiros, que quem é flamenguista sabe o absurdo que é o Canteiros marcar um gol. Fazer um trocadilho. E outra coisa que Plantar que foi a primeira vez que eu vi o Flamengo no Maracanã. Então, foi 2014, então corrigindo pelo Leonardo Tavares, 2014. Foi a primeira vez que eu vi o Flamengo no Maracanã, eu fiquei bem perto do campo ali, foi algo espetacular. E só rebatendo todos os colegas que estão fazendo piadinhas sobre o estádio do Flamengo, o Brasil é estádio do Flamengo, né? Então, eu já fui no estádio do meu time. Já cantou de Miguelzão, o Maraca é nosso, né? Cantou. Mas é nosso, É Claro, é nosso. O cara Todo estádio é torce nosso. pro Joinville e pro Flamengo. E agora uma pergunta assim diferente. Aqui a Jo mora em São Paulo, enfim, vocês... Quantos anos você tem? É o Theo. Você gostou de perder o bebê? Não é isso. Qual que é a emoção de morar em São Paulo? Vocês já viram jogos... Vamos deixar o Iguaçu de lado, porque o Iguaçu é um amor à parte aqui dos integrantes do canal. E o seu time, você já viu um jogo que não era do seu time? Que você foi ver só porque era futebol e quero ter esse... tô aqui na cidade, vou no estádio porque tá rolando o jogo. Tô Já fazendo fizeram isso? nada. Então, isso não, mas eu queria falar que eu moro em São Paulo e eu fui ver Santos e Palmeiras no Allianz. E Sozinha. E o que deu o Final do resultado? Paulista, a gente perdeu. Perdemos o jogo de ida, né? Mas foi uma experiência que foi legal, porque, quer dizer, mais ou menos. Porque minha família toda mora aqui no Paraná, todo mundo ia se reunir pra assistir o jogo. Em 2015, eu sozinha lá em São Paulo, falei, quer saber? Vou no estádio. Se foi em torcida Comprei... Do Santos? Tá. Comprei o meu ingressinho, só que aí eu moro na Consolação, que tem que pegar um metrô, um ônibus pra ir pro O Allianz. povo se consola muito lá ou é só o nome mesmo? Geralmente... Mas que prossiga, Mas que a por favor. consolação fica perto... Pica não. Calma, Que a consolação fica perto da Augusta, fica. Mas então... eu moro ali, né? Então. Eu moro E ali. Augusta é uma consolação. Sim, pra muita muita gente. Vai, prossiga. Desculpa ter cortado. Nossa senhora. Altos consolos. E aí, todo mundo falou, nossa, cuidado e tal, porque é perigoso, você vai sozinha. Aí eu coloquei minha camiseta do Santos, um moletom, uma touca, tipo, neutra, né? A camiseta bem escondidinha, peguei busão, cheguei lá na Barra Funda e tal. Cheguei e só consegui tirar meu moletom depois que eu passei a barreira policial da torcida visitante. Justo. A porcarada. E aí, eu apareci no Sport TV, você lembra dessa foto? Fizeram uma foto minha, eu sozinha, assim, loira, que eu tava loira na época. Eu na torcida, assim, um monte de homem, só tinha eu de mulher. E com menos de 30 anos. Não, torcida jovem de Santos é jovem mesmo. Tem muita gente jovem. Aí... Eles batizaram a torcida em 1952. Não, mas é porque esses que viajam, né? O resto da galera não consegue ficar viajando com o time. Tem que levar cadeira. Exatamente, não dá. Andador. E aí, a gente Mas bom que eles perdeu. não pagam o ônibus, né? Conte, João. E na hora de ir embora foi o mesmo esquema. Antes de sair, os policiais mandaram colocar pra cobrir camiseta, tudo. E eu achei isso complicado. E a experiência né? foi legal, assim? A experiência foi legal. O estádio é muito lindo, né? O Allianz Sim, é o maior. É o mais bonito. Eu fui ver muitos shows Não, lá eu- também. calma. Eu acho que muita gente tem receio de ir na torcida visitante, né? Que nem a gente falou que a gente vai muito em Curitiba ver jogo. A gente vai na torcida visitante. Eu, pelo menos... Tem gente que vai, às vezes, na torcida do time da casa, mesmo torcendo pro outro time, porque ou é a única maneira que consegue ingresso, ou porque é mais barato, né? O ingresso do visitante pro da Sim. casa. Mas muita gente tem receio de como é, que tem medo, que tem briga. Realmente, tipo, a gente
não pode ser hipócrita e falar que não tem briga, que não tem, né? Mas assim, se você se cuidar, não ir fardado na rua, em volta do estádio, Exato. tudo, não tem perigo, assim. E hoje- É só se cuidar. Eu fiz isso, coloquei Tem meu que pegar moletom esse pra cuidado, voltar, cara. peguei meu ônibus cheio de palmeirense e vai parei. embora. Hoje o perigo com as arenas modernas aí, o perigo ele tá fora, ele tá na rua. Às vezes no ponto de ônibus, no metrô. Dentro do estádio é muito difícil, com a segurança que tem, a barreira, é muito difícil dar briga dentro do estádio hoje, na realidade de hoje do futebol. Mas fora é o perigo. Então se você vai ver um jogo que não é na cidade do teu time, ou até seja na mesma cidade, mas que é uma torcida oposta, que é no estádio do rival, tem que tomar os cuidados sim. Mas para não perder a pergunta, vocês já viram um jogo que não era do time de vocês? A Jo já respondeu que não, mas e vocês, já viram? Já, ué. Simplesmente pelo futebol. O primeiro jogo que eu vi em estádio, assim, digamos assim, tirando aqui interior, não foi do Palmeiras, né? Acho que você também tava comigo. Foi Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esse foi depois acho que foi antes, né? Do Palmeiras e... Eu lembro do jogo, não sei se foi. Foi 2x2, se eu não me engano. Ali na... Não, 2x0 pro Atlético Paranaense. Não, foi 1-0 pro Atlético Paranaense, gol de pênalti. Isso. O Leão era o técnico Leão. do Atlético Mineiro. Isso. Lion. A gente treinava na escolinha do Atlético Paranaense aqui, pra você ver como funcionou, né? Vocês viram, Eduardo e Leonardo já foram da base do Atlético Paranaense, pessoal. E Inclusive, aí... eu escrevi um vídeo esses dias sobre a história do Atlético Paranaense. Aí, ó. Cria da base, né? O link está na descrição. Fizemos uma excursão lá pra conhecer a arena, lá com a escolinha e tudo, e vimos esse jogo. E também já fui assistir, sei lá... sem contar o jogo de seleção brasileira, a gente foi ver também, né? Não, mas Esse é time. já Calma, gente, falamos, calma, gente. daqui a pouquinho já falamos sobre Voltamos isso. já. Não, só tô dando spoiler. Quando eu fui morar, quando eu morava em Curitiba, daí eu tava lá de bobeira e vou assistir um jogo. Faltei aula na faculdade, fui lá ver. Curitiba e Corinthians. Corinthians deu um chute a gol. Terminou 1-0 pro Corinthians o jogo. Esse handicap, né? Esse Coritiba também. Agora, há pouco tempo atrás, a gente foi assistir a final do Catarinense, né? legal. Chapecoense e Figueirense. Tivemos 2018. Eu protagonizei um momento bacana pra quem tava na arquibancada, comecei a xingar um jogador. Não vou falar o jogador, porque senão o cara no futuro não quer falar com nós. Aí né? no dia do aniversário dele a gente Xinguei. vai marcar lá e não vai... Xinguei o jogador bastante, errei inclusive o nome dele Pé uma frio a hora. bandeira, né? xinguei. Porque o Eduardo E pé Tavares frio a foi bandeira. ver Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Nós Maior fomos ver assalto que eu já a presenciei. Chapecoense lá na Arena Condá, e os dois times dois que nós perderam. fomos torcer, perderam. Perderam. Pé frio a bandeira. Eu lembrei... O Zanetti vai concluir, né? Mais uma coisa? Não, né? é isso. Eu lembrei mais uma história de um jogo que eu vi que não era do meu time. Foi em 2013, quando eu fiz uma excursão com a faculdade lá pra São Paulo. São Pra Paulo. São Paulo, nós fomos no programa do Altas Horas lá, enfim. Garoto, Cara, garota, Japão. Muito aleatório. eu sou a favor de fazer um momento aleatório, Cara, sabe? Porque sempre tem umas histórias assim. Não, também. mas é que uma coisa puxa a outra. Aí eu lembro que nós estávamos com um amigo, acabou a gravação, e era tipo, sei lá, 7h30 da noite, 8 horas assim, e nós lembramos que ia ter o jogo do São Paulo, e era bem numa época que o São Paulo tava muito ruim, e o ingresso tava R$2. Mas faz 10 anos já. 2013. Faz 10 anos tá muito ruim. Tava R$2 o ingresso. Nós olhamos e o Piazado, pegamos o táxi e se mandamos pra... Pro Morumbi. Pro Morumbi. Semandimo. Chegamos lá no Morumbi, Morumbi. assim, por incrível que pareça, eu tava cheio de torcedor também. 2 Dois pila, pila. né? Porque a torcida de São Paulo nunca vai no estádio. Aí chegamos lá e... É só a torcida do Palmeiras. É que só vai. a do Palmeiras que vai. Eles só Não. que tem estádio bonito, só eles que Calma, vão. calma lá. O estádio do Santos é pequeno, mas a torcida do Santos vai, entendeu? O estádio do Corinthians é público, mas a torcida do Corinthians vai. Agora o São Paulo é uma torcida muito onda, Não, só o vai estádio quando o é time tá público. bem. Ele já tem o estádio dele. Enfim, deixa eu É voltar. mais estádio que o do Botafogo. Deixa eu retomar. Aí o que aconteceu? Aí nós entramos Puxa, naquela... polêmica e não fala. Nós né? entramos naquela fila. Fila de títulos pra ou comprar, fila pra pra entrar? comprar o ingresso. Ah, E tá. você podia comprar o ingresso de banco, você podia ir lá comprar 5 banco? ingressos. De banco? É, Você podia ir no banco de reserva? Aí eu lembro que eu fui lá, comprei 5 ingressos de uma vez. Só que antes de eu chegar na Tava fila, cheio da grana, hein? na frente, tava 2 pila. 10 Cara, custam. cara deu 10 euros. Me veja tudo em ingresso. Antes de eu chegar lá na boca, O lá troco pode ser em caixa bala. pra comprar, Todo ingresso. eu tava dentro de uma fila e naquela época eu ainda tinha um celular que tinha flip, velho. Aquele celular de flip. V3. Não era V3, era nada a ver lá. Aí o cara da frente tava comprando, eu tava atrás dele e atrás de mim, obviamente, tinha um monte de São Paulino, né?
Eu peguei e fui ver que horas que era, né? Porque na bobeira. Olha a vacilação. Peguei meu celular bem de boa. Pus pra carregar. Não, tipo, peguei o celular bem de boa, nem me liguei assim, abri assim, e o meu papel de parede era o São Marcos ajoelhado, assim, cara. No meio daquela torcida de São Paulo, assim, cara. Peguei e abri. A hora que eu vi o São Marcos, eu só abaixei o celular, guardei no bolso. Parecia pia cagada, Graças certo? a Deus que os torcedores são paulinos que estavam em minha volta eram, tipo, velho, assim, de boa. O cara só me deu olhada assim, de baixo pra cima, assim, olhou. Ele viu que eu não era São Paulino, obviamente, né? Daí eu só dei uma cumprimentada, assim, nele. Peguei meus ingressos e daí Ele mandou o famoso fique gelo grandão. Chuva, mas no final das contas deu 1-1, gol do Luiz Fabiano e gol do Paulo Baier de Mas a Jo passou um aperto parecido com esse, né? Lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Arena da Baixa. Então, deu um problema. Conta, você sabe melhor a história. Você conta mais engraçado. Mas Jogou o a bola. puro foi da Jô, né? Mas conta você. Não, a puro foi nosso, né? Nós fomos ver Santos e Atlético em 2010, que é o timaço do Santos lá. E a gente foi que uma amiga da Jo Francis ia comprar os Eu ingressos já morava em Curitiba. Curitiba. E aí a minha amiga ia comprar, só E que não era comprou. julho. Daí E eu não tava comprou. lá. Daí minha amiga foi comprar e não comprou. E aí nós tivemos E que ver acabou o jogo torcida na do Atlético. torcida do Atlético. E tinha Robinho. E aí nós tiramos as camisetas do Santos e a Beleza, junto com o senhor Francisco de Jesus, deixaram a camiseta do Santos por baixo e colocaram a blusa. Aí, Isso aí é não ter noção do aí perigo, né? num cara? lance duvidoso lá, daí eles foram lá perto da grade lá. Porque ainda não tinha reformado, né? Então era bem. Era meio, né? Você ficava muito perto. Sim, é. botão. Aí num lance duvidoso lá que o Bandeira, em vez de ser meio caseirão, marcou pro Santos, aí o cara que tava lá em cima gritou, e o Bandeira tava na direção onde tava a Jo Francis ali. Gritou assim: taca a camisa do Santos por baixo! Nossa. Aqueles dois olharam assim pra cima, assim. Eu imaginei o que passou na cabeça dele. Mas apertou o boletim. Nossa! Enfim, meu uma Deus. noite mágica do Atlético Paranaense, 2-0 pro Furacão. Ainda bem, né? Que senão vocês iam louco. apanhar, né? Mas eu, se for pra ir na torcida que não é do meu time, cara, eu acho que eu não vou. Porque se sair um gol lá, eu vou levar uns Mas nós tapas, somos eu não daqui vou até lutar. lá, né, cara? Cara, tem um... É que vacilo na manhã Tem um- Sim, meu também, né? Tem, Porque não. tem uma história do o Edu, que ele já gravou com a gente no Futebol. A primeira participação no Que Futebol ainda não foi é do Edu. padrinho, né? Exatamente. O pai dele foi assistir um jogo do São Paulo em Curitiba, se eu não me engano. A torcida dele é São Paulina. E o pai dele foi e deu um gol do São Paulo. Em determinado momento lá, o Armando tava na torcida do Atlético, deu um gol do São Paulo. Tava armando o grito e... Armando, cara, ele Soltou. levantou. E quando ele levantou a mão pra gritar, disse que levantou um cara assim, maior que ele, cara. E o pai do Edu é gigantão, assim, tá ligado? Ele levantou um cara maior que ele do lado e ficou olhando pra ele e falou assim... E o que daí? Ele falou, cara, a única saída foi começar a xingar, mas ele xingou com tanta alegria o cara, tá ligado? Pô, o cara fez o gol e tem que xingar o time, tá ligado? Dói, né? Vocês falaram bastante de Curitiba, bem rapidinho. Eu também morei em Curitiba um tempo, então minhas experiências são assim. Ia ver lá Corinthians e Atlético, do Valtão metendo gol do Corinthians. Churrascão. Fui ver Coxa e São Paulo. Sempre ia contra os rivais do Atlético e Palmeiras. Santos também. Atlético e Santos, para ver um jogo de São Paulo. Então eu sempre ia ver contra os rivais do Palmeiras. E Pra ver o técnico no deles. conto me barraram porque eu tava comendo traquinas na fila. Mas aí eu fiz amizade com o cara. Mas enfim, vocês escutaram a história do Eduardo. Aleatoriedade. O Eduardo tá com uma... vinheta. Não tem vídeo, mas o Eduardo tá usando aqui a camisa do antigo Palestra Itália, que é o antigo estádio do Palmeiras. E falando em palestra, a gente chama eu mesmo, o Palestrinha. Então, continua aí, pessoal. Viu, pessoal? Vamos levantar já. Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Amigos, temos alguns dias aí que nosso amigo André Zanetti casou, mas também uns dias que ele chorou e muito. Porque o Flamengo tomou uma sapatada na Libertadores, que foi 5-0, foi doído. Por que eu tô aqui hoje? É só a desgraça. Foi doído. Você falando, É um momento assim que o Flamengo não está nos seus tempos áureos. Mas, André, não é a primeira vez que um clube brasileiro faz feio na Libertadores, uma competição internacional. Claro, tem gente já que Mas- na pré-Libertadores. O Tem Flamengo gente que chega na conseguiu final. o feito de igualar a maior goleada tomada por um time brasileiro, que foi o Atlético Paranaense em 2002, que tomou os mesmos 5-0 do América de Cali. Não, os mesmos não, né?
Porque ele levou 5, o Flamengo levou outros 5. Já são 10, haja sacola. Né? Aproveitando isso, eu trouxe pra vocês as maiores goleadas da história da Libertadores. Gancho. A maior goleada da história da Libertadores aconteceu na edição de 1970, quando o Peñarol meteu um sonoro 11-2 no Valência. Não aquele Valência lá, o Valência da Venezuela. A maior goleada que um brasileiro já aplicou foi o Santos de vocês. Aplicou um 9-1 sobre o Cerro Porteño em 1962. Na época do meu avô, justificado. E ano do título. E o segundo brasileiro que meteu a segunda maior goleada foi aplicada por quem? Pelo Santos. Um 8-0 contra o Bolívar em 2012. O Palmeiras tá nessa lista, meteu um 7-0, mas tá lá embaixo. Meteu no El Nacional do Equador. E quais foram as maiores O Flamengo goleadas? também tá na lista, né? Só que aqui levou daí. Não, que deu também, porque o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio também. Então, é isso que eu ia falar exatamente agora. Esse 5-0 o Flamengo já devolveu em cima do Grêmio, como você bem falou, na semifinal do ano passado. E o Santos, que é o bonitão aí, que só mete goleada, também tomou um 5-0 em 1984. De quem? Do meu Palmeiras. É isso aí, meus amigos. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Fio. Palmeiras, meu Mas Palmeiras. é sobre as maiores goleadas. Eu acho que 5x0 tá bem longe, então desnecessário trazer essa do 5x0. Eu também acho. Mas era Mas só também pra... no Flamengo também. É curiosidade, porque foi a mais recente que teve, né? Era nós pra ter lembrarmos. dado uma aliviada pro nosso amigo aí, né? Pra ele não ficar tão... O bom é que o Palmeiras não leva goleada, né, na Libertadores. Nunca levou. Libertadores não, mas no Brasileiro já nunca tomamos levou. 6 do Goiás, 6 de todo mundo, Coritiba. do Coxa. O Coxa Copa foi do o Brasil, Brasil. esse. Mas é bonito. Agora Ah, mas essas goleadas, assim, pra história do futebol é legal. Porque a Chape que vocês citaram aí já meteu 5-0. pra história do futebol é legal essas goleadas, porque ficam marcadas. É legal pra quem, E dá goleiro. geram piadas, né? Geram pra piadas. quem provoca. Por mais que elas sejam momentâneas, porque, por exemplo, ano passado pegou o meme do 5 lá do Flamengo em cima do Grêmio, né? E agora o meme voltou só. O Mas, mundo é que nem linguiça, né? isso é bom pra quem gosta de meme e piada. Mas goleada faz parte. Próximo bloco. Então eu queria lembrar que eu esqueci que eu fui sim ao estádio ver um jogo que não era do meu time, mas era beneficente, amigos do Cafu, sei lá o quê, provavelmente daquele outro canal lá de vocês, concorrente e tal, e que tinha Cossielo, tinha uma galera assim, e foi no Pacaembu. Queria Não lembrar. importa, é futebol. É futebol. E falando em Pacaembu, eu já vi um vídeo seu, Jô. Você foi ver o Santos também no Pacaembu. Não tem um vídeo que está É, não lá é na nesse torcida? Não é nesse O mesmo vídeo dia? é Santos e Joinville, lá em Joinville. E no Pacaembu, Tudo a ver com- e do Pacaembu eu fui assistir Santos e Flamengo. Aí, ó. Uma época que eu não sei por que razão o ingresso do Santos estava R$10. E eu namorava um cara que era Tava bom, baiano certo? e era flamenguista. E ele nunca tinha ido ver o Flamengo jogar no estádio. Ele Coitado. era baiano e ele tinha recém mudado pra São Paulo. Eu falei, nossa, vai ter Flamengo e Santos, vamos, tal. O ingresso do Santos tá 10 pila, vamos, não sei o quê. Daí o Santos ganhou, ou seja, ele foi ver o Flamengo jogar. Eu acho Pela que foi primeira aquele jogo vez. que o Alisson meteu E um golaço de perdeu. longe, o Flamengo, o Everton Ribeiro também deu É. um tapinha de longe, também acho fez que um Dois golaço. jogos comemorativos que eu lembro de ter ido em estádio, assim, foi a despedida do Marcos, em 2012, né? Também Nós estava lá. fomos lá. O dia mais no triste da tua Pacaembu. vida, né? Foi foda, porque o cara E aposentou. aconteceu outra coisa nesse dia também. É, que daí foi no outro dia, né? Daí o Corinthians ganhou no Mundial. Não, mas o Corinthians ganhou o primeiro jogo É. do Mundial, não foi a final, né? Mas enfim, e o outro jogo comemorativo foi o Amigos do Daniel, uma vez que veio jogar. Ah, aqui. esse é Não, isso não foi ver o do Denilson? Ô, né? Não, é o Amigos do Alex Mineiro, que o Alex Mineiro não, Não veio. veio, né? Eu gosto daquela bola. Eu gosto daquela bola que lança o nosso ex-prefeito. Que o marcador tava uns 8 metros atrás dele e chegou antes na bola. E essa se deparecer em TV, que nem aconteceu com a Jô, é na Copa do Brasil 2015, a final, que o Leonardo também estava comigo lá, que a gente foi campeão em cima do Santos, aí, de alguns integrantes que estão hoje aqui. E na final eu apareci na Globo lá, depois Palmeiras campeão Parece lá. que vai engolir Eu, o eu porco. beijando meu também. porquinho e tal, foi... Ah, e apareceu na TV Palmeiras também, né? 7 segundos de fama de Globo aí que serão marcados E eternamente. sobre esse negócio de aparecer nesse canal rival aí, que a gente não fala o nome, eu já fiz participação, dei entrevista lá pro Boiola lá, tô lá também. Mas assim, Ali,
A Jo falou aqui do Pacaembu, isso é um negócio legal do Santos, né? O Santos às vezes manda jogos em Santos, na Vila Belmiro, e às vezes manda jogos no Pacaembu. Você tem lembranças boas do Pacaembu? Eu nunca fui. Então fala que você nunca foi? Tá dormindo? Mas eu não posso falar porque ela fala primeiro, né? Nossa. Eu tenho. Não, Eu mas trouxe. agora é só se cortar. Eu Cara, trouxe ela moro pra em falar São por Paulo mim. faz 5 anos, ele foi me visitar uma vez. Vocês acham que ele foi no Pacaembu? Não? Mas vamos ver o jogo do Brasil. O Pacaembu tem um negócio legal Brasil, lá, que é Museu o do Museu do Futebol. Isso, mas eu fui, mas claro, mas Nós a fomos, galera eu não levei deixa. ele. É, mas como foi falado, nós conhecemos o Museu do Futebol. Aliás, se você acompanha o Instagram do Subir a Bandeira, tá lá nos destaques a nossa visita ao Museu do Futebol. O Zanetti, eu sei que ele tem uma memória também do Maracanã, né, Zanetti? Mas que não tem a ver com o rubro-negro. Tem a ver com quem? Brasil, Zil, essa Zil, foi Zil. bonita, hein? Pra Essa Ney, foi né? categoria. Ney. É, menino Ney. Eu cantei o gol do Neymar. Na verdade, ele só fez o gol porque eu falei: se a Tô bola em prova, for pro tô em gol, é prova. gol. Inclusive, tem vídeo, você já viu no Subiu a Bandeira, que a gente fez um especial sobre essas Olimpíadas de 2016. É legal porque tanto a Copa do Mundo, que a gente assistiu lá em Belo Horizonte, quanto a final das Olimpíadas, a gente comprou sem saber, né? E tipo, a gente comprou, pegou o ingresso da final. Acreditando que ia pra E final. quando deu Brasil e Alemanha, parece que foi uma alegria assim que não cabia, né, cara? Mas daí a gente chegou. Parece que foi coisa que se tivesse marcado, cara, não ia dar certo, São tá ligado? dias memoráveis. Mas, né? Foi apesar legal. que quando a gente, na Copa do Mundo, já que você citou, né, quando a gente descobriu que a gente ia sair daqui onde a gente mora pra assistir Colômbia e Grécia, Em tempos de enchente. a gente deu uma brochada. É. Mas, nossa, depois... Mas é superou Copa, né, Todas cara? as Tipo, expectativas, sério, foi sensacional. o padrão FIFA, né, que eles Torcida da tanto falam, Colômbia é top um demais. espetáculo, torcida da Colômbia sensacional. Eu, assim, Shakira. um dos dias mais legais foi essa final aí no 3-0 Maracanã. pro- Chegamos lá, o nosso amigo procurando a bandeira do Vasco, sei lá por que motivo. Mas em todo caso, ter conhecido o Mineirão, ter conhecido também Maracanã. o O Maracanã. padrão FIFA, cara, é muito top, E na moral. também eu e meu irmão, a gente foi num outro jogo de Copa do Mundo, que foi Austrália e Espanha. Cara, é coisas assim, são inesquecíveis, porque é isso que o André acabou de falar, o padrão FIFA. Mas no final das contas, vocês acham que agora que a gente não tá tendo público no estádio, perde o time lá, faz a total diferença? Isso eu acho que vocês têm certeza. Mas vocês não vê a hora de poder voltar pro estádio ou só quando... Não, eu acho é que não, né? vacina? Por mim ficava assim, né? Não, claro que tem que voltar, Tem que cara. voltar, Principalmente né? Iguaçu. Iguaçu vai voltar agora, cara. Iguaçu vai voltar Eu tô agora. preocupado, cara, porque não vai ter torcida, É, bicho. se a gente for pensar aí, falando na pandemia e tudo, a gente sabe que não vai voltar, tipo, tudo de uma vez, né? Vai voltar parcialmente, com o tempo, forma liberada. Vai Só ser que, devagarzinho, não assim, vai ser tudo, não vai tudo. Só que assim, outras atividades, não só dentro do esporte, a população já tá nem aí mais. Então, com o tempo, as coisas vão voltar como eram antes, né? E claro que sem a torcida dentro do estádio é outro jogo, né? A torcida tem torcida que ganha jogo, isso é fato. Eu concordo. Você também não vê a hora que volta, né, Jô? Não, mas eu gosto de no estádio assistir, eu acho da hora. Já fui sozinha, já fui com família, já fui com namorado, já fui com... E como foi falado aqui pra Foi nós... com o fica- primeiro? Já foi solteira e... Fui solteira, fui Saiu casando. namorando, fui... Inclusive esse que a gente foi em Joinville, que eu apareci na TV, que tem o grande Ficou meme, com que o vocês canal, já né? viram, que o Sim. Neymar viu também, aquelas. Foi um dos últimos jogos do Neymar, né? Foi o penúltimo jogo do Neymar. Com a Pelo camisa. Santos. Eu acho que a próxima curiosidade do palestrinha é falar que o vídeo mais citado na história do Subir a Bandeira é o da Jô. É o meu meme do Neymar. Tá, mas e aí? Falaram de ver jogo no estádio do time que não é o teu, assim. Mas tem algum jogo no estádio muito aleatório que vocês foram assistir? Porque eu fui ver ABC e Sampaio Corrêa no Frasqueirão. No Frasqueirão. Não, cara. Eu eu fui ver... Gol do Marcos Aurélio, 1-0 pro Sampaio Corrêa. Eu fui ver Prudentópolis e J. Malucelli no Eco Estádio. É legal, inclusive quem tiver a oportunidade, vai lá, tem coelhos assim andando na arquibancada, tem uns bichos diferentes. Mas a porque gente foi ver outro jogo do Prudentópolis também, só que lá em Prudentópolis. É, né? Prudentópolis e Cianorte, mas daí era no Newton Agiberti, lá em Prudentópolis. Mas esse tava fazendo bosta nenhuma em Curitiba. O Prudentópolis vai vir jogar aqui. Pra quem não sabe, minha família é de Prudentópolis. Falei, vou lá ver Prudentópolis na torcida visitante contra o J. Malucelli. Nós Tomamos
Tomamos o gol na última bola, gol do Netinho de falta. Mas não é aquele minha gente, é outro, sabe? Uma experiência que eu tive com uma, não, foram várias, né? Mas assim, com o estádio, mas é porque são numa viagem só, sabe? Não foi ver jogo, mas eu tive a oportunidade de visitar vários estádios. Eu sei, o Ivan falou que não aguentava mais ver estádio como via uma arquibancada, ele queria parar. 2018 eu É fiz... tipo o cachorro vendo poste, né? 2018 eu fiz uma viagem com os amigos meus pro Olha o Uruguai. Michezão ali, vamos parar. E a cidade que a gente parava e tinha estádio de futebol, eu dava jeito de ir lá conhecer. Então eu conheci o estádio centenário do Caxias, o Alfredo Jaconi do Juventude, por mais que não deixaram eu entrar. Conheci Alô, diretor de falado Juventude. isso, né? Mas tudo bem. Não, porque o Juventude eu achei atendimento do Juventude muito mal educado. Alô, diretoria de Juventude. Conheci lá o do Criciúma, que eu esqueci, Heriberto Hilson. Conheci o estádio do Grêmio, o estádio do Inter, o estádio do... Lá que você tem a camisa lá Brasilzão? do Brasil de Pelotas. Chavante. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Não tinha jogo, mas só o fato de você conhecer o estádio é um clima diferente e é muito massa. E se você quiser acompanhar essa saga do Eduardo Tavares nos estádios, também tá lá nos destaques do Instagram do Subir a Bandeira. E também não podemos deixar de lembrar que graças aos grandes estádios, às estruturas, a gente consegue ter grandes shows também internacionais no país. Ah, meu Deus. Eu conheci o estádio do Grêmio no show da Shakira, fui no Allianz pra ver o Justin Bieber, fui no Morumbi ver os Jonas Brothers, conheci vários estádios porque eu fui ver Esse shows. eu Pra já sou quem não contra, sabe, eu já sou a Jo Porque participa... daí atrasa o jogo, né? Tem que daí mudar. Daí o Palmeiras tem que sair de casa, né? Daí nós temos que jogar a Libertadores do Porcoimbu, mas tudo bem. Pra quem não sabe, a Ju participa de uma banda, a Banda Tazo. Quem não segue, quem não conhece, procure no YouTube, procure no Instagram. Muito bom conteúdo, são gente boa. Categoria. Cara, mas uma coisinha que me veio à cabeça enquanto vocês falavam aqui. Aqui tem santista, tem flamenguista, tem palmeirense. E vocês sabem que a final da Libertadores, todos esses três times estão disputando a Libertadores. A final da Libertadores, a princípio, está marcada para o Maracanã. E já imaginou ter a final do teu time na Libertadores e você não poder ir por causa aí da pandemia? Vai ser meio triste, né? Vai ser meio bem rasga triste. coração isso Vai aí, ser né? bem triste. Mas eu acho que o Zanetti deve estar pensando que nem eu, que nós nem vamos ficar tristes de não ir ver o jogo. Acho que nós não vamos chegar. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino. Deu bom esse aí? Na verdade, tipo, eu tinha que falar que Cara, ver mas- jogo em estádio é diferente, né? Porque, querendo você ver o jogador sem a bola, né? Tipo, é diferente do que na TV, entendeu? Mas, E não conhecer o estádio também quando você... É, toda a estrutura e tudo Eu mais. fui na a gente- Bomboneira. Ah, Bomboneirão. e você não falou isso E na hora você do não programa? falou? Já acabou?